Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações do menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouvira o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Anúncio da Páscoa e das festas móveis de 2022. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos a nossa vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o trido do Senhor crucificado, sepultado, ressuscitado, que culminará no domingo da Páscoa, este ano, a 17 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal. A Santa Igreja torna presente este grande acontecimento no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma a 2 de março. A Ascensão do Senhor a 29 de maio. Pentecostes a 5 de junho. O primeiro domingo do Advento, 27 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos. A Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor, a Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história. Louvor e glória pelo século dos séculos. Amém. Prezados irmãos e irmãs, hoje é o domingo da Epifania do Senhor. A palavra Epifania significa manifestação. É, portanto, a celebração da manifestação de Cristo aos povos, não apenas ao povo de Israel, mas a todos os povos representados pelos Reis Magos. Acabamos de ouvir o anúncio da Páscoa do Senhor, ou seja, o anúncio do dia, da data da Páscoa do Senhor e das demais festas litúrgicas. Essa é uma tradição que remonta aos primeiros séculos da Igreja. Em Roma, o Papa recebia na festa da Epifania um emissário do Patriarcado de Alexandria, e esse emissário anunciava ao Papa qual era o dia que cairia a Páscoa. Sabemos que a Páscoa, ela é uma data que depende da astronomia, é uma data que depende da primeira lua cheia no certo mês do ano judaico. E, portanto, a Igreja incorpora na sua liturgia este gesto. E o anúncio se dá depois do Evangelho, porque o Evangelho é a boa nova de Deus, é a boa nova de Cristo que nos salva.
e essa boa nova, ela se torna concreta nas diversas festividades do ano litúrgico. Hoje, nós nos deparamos no Evangelho com 3 grupos de pessoas, 3 grupos de personagens. Herodes, o rei de Israel, Herodes que sentava-se sobre o trono de Davi. Depois nós temos um outro grupo, são os sumos sacerdotes e os mestres da lei. Aqueles homens que deveriam guiar o povo de Deus na fé, de acordo com os mandamentos do Senhor e o Antigo Testamento. E por último, os reis magos, que vêm de uma terra distante para adorar o Senhor. E eu gostaria de meditar então sobre estes 3 grupos que o Evangelho nos apresenta. O primeiro deles, Herodes. Herodes, um rei medroso. Herodes, um rei que teme uma criança. Herodes, um rei que trocou o reino dos céus por um reino humano, que mais cedo ou mais tarde lhe será arrancado de suas mãos. Herodes, que governava o povo de Deus, não foi capaz de reconhecer o Messias. Herodes, que sentado no trono de Davi, não reconheceu o filho de Davi, que veio ao mundo para salvar a humanidade. Herodes, que tinha medo de perder o seu reino para aquela criança. Por isso, perseguiu o menino Jesus. Por isso, mandou matar todas as crianças menores de 2 anos de idade, para evitar que uma delas lhe roubasse o reino. Herodes, que não compreendeu que mais cedo ou mais tarde não seria uma criança a lhe roubar o reino, mas seria a própria morte. Porque tudo que é deste mundo tem fim. Tudo que é humano carrega em si a caducidade do tempo e mais cedo ou mais tarde passará. O segundo grupo, os doutores da lei e os sumos sacerdotes. Eles sabiam onde o Messias ia nascer. Eles conheciam todas as profecias que falavam que o menino Jesus iria salvar o seu povo. Eles conheciam desde o livro do Gênesis, quando após o pecado original, Deus promete à humanidade a salvação. Ela ferirá o teu calcanhar e tua descendência irá esmagar a sua cabeça. Aquela serpente do paraíso iria ser vencida, e eles conheciam as Escrituras, eles sabiam reconhecer o tempo em que Deus visitou o seu povo. E, no entanto, estavam fechados. E, no entanto, não tiveram coragem de sair de sua comodidade para fazer um caminho que os levariam ao presépio de Belém, e ali encontrariam a vida. Ali encontrariam a promessa que se fez realidade. Ali adorariam a palavra de Deus que se fez carne para salvar o mundo. E, no entanto, não tiveram coragem. Mesmo sabendo reconhecer que a profecia de Miqueias dizia onde o Filho de Deus iria nascer, em Belém, eles não deixaram as suas próprias ideias,
não deixaram seu comodismo e não se colocaram a caminho de Belém. Mas existe um terceiro grupo que faz fronte a estes dois grupos anteriores. O terceiro grupo é formado pelos reis magos. Eles não conheciam as Escrituras. Eles não eram do povo de Deus. Eles moravam num Oriente distante. Eles praticavam a magia. E, no entanto, eles souberam reconhecer a visita de Cristo. E, no entanto, eles tiveram coragem de seguir uma estrela para se depararem com a luz verdadeira. Eles não consideraram um tesouro que possuíam, mas depositaram esse tesouro aos pés de Cristo. Os reis magos fizeram o que os outros dois grupos não tiveram coragem de fazer. Mesmo conhecendo as profecias, mesmo estando ali pertinho de Belém, os reis magos tiveram a coragem de seguir a inspiração de Deus e encontraram a verdadeira vida. Resta-nos, amados irmãos e irmãs, nos primeiros dias deste ano, fazermos um exame de consciência sincero, humilde, mas também corajoso. E nesse exame de consciência, nos perguntarmos, destes três grupos, ao qual eu pertenço? Desses três modos de viver, em qual deles eu me encaixo? Será que eu sou o rei Herodes do século 21, que tem medo de perder o reino para Cristo, que tem medo de perder a vida para o Senhor, que tem medo de perder a liberdade se entregar toda a sua existência na mão de Cristo? Bento XVI, no primeiro discurso, na missa inaugural do seu pontificado, ele disse: não tenham medo de Cristo, Ele não rouba nada, Ele dá tudo. Os reinos deste mundo são ilusórios, os reinos deste mundo são passageiros, mais cedo ou mais tarde irão se desfazer em cinzas, enquanto o reino de Deus é eterno. A liberdade deste mundo escraviza. A liberdade deste mundo não carrega em si a verdade, porque não provém de Deus, provém do demônio, enquanto a liberdade de Cristo nos faz livres nesta vida e livres eternamente. Tão livres ao ponto de repetirmos como Nossa Senhora: eis aqui a escrava do Senhor. Tão livres ao ponto de compreender que não existe vida fora da vida que vem de Deus. Ou talvez nós somos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, muito acostumados com a vivência da fé, muito acostumados com as práticas religiosas, muito acostumados em até repetir orações, e como eu gosto de dizer, repetir oração apressadamente, que nem mesmo nós prestamos atenção e queremos que Deus nos atenda. Tão acostumados em rezar a Salve Rainha, que quando chega bendito o fruto do vosso ventre, nós nos perdemos e emendamos com a Ave Maria, de tão distraídos, acostumados com as coisas de Deus e, no entanto, uma religiosidade superficial. Vou à missa aos domingos, mas não porque eu preciso ir à missa, não porque é uma necessidade vital,
mas porque é uma obrigação ou talvez um costume. Talvez, amados irmãos, eu e cada um de vocês somos mais parecidos com os sumos sacerdotes e os mestres da lei do Evangelho de hoje do que imaginamos. Talvez nós sabemos onde está a verdade, sabemos onde está Cristo, mas não temos coragem de ir ao Belém da existência para encontrar o Senhor. Sabemos reconhecer as profecias e, no entanto, elas já não falam mais ao nosso coração, porque nós nos encontramos numa letargia, nós nos encontramos numa preguiça espiritual. Talvez queremos encontrar até desculpas, até interessantes, até nobres, até justificáveis, para não pertencermos totalmente a Deus. E, no entanto, o primeiro mandamento nos diz: amar a Deus sobre todas as coisas. E nós até amamos a Deus, mas depois de algumas coisas. O convite que a liturgia de hoje nos faz é que nós devemos ser como os reis magos, sairmos do Oriente onde cada um se encontra, o Oriente que é a comodidade espiritual, e ter a coragem de seguir uma estrela, sem saber onde ela vai parar, mas ter a certeza de que aquela estrela nos apresentará a Cristo. Os padres da igreja, que são aqueles escritores antigos, até o 4º século da nossa era, eles dizem que a estrela é a igreja. Assim como a estrela guiou os reis magos para o encontro com Cristo, a igreja nos guia até o Senhor. Nos guia pela liturgia. Deixemo-nos tocar pela liturgia. Do canto de entrada até o canto final, a igreja nos oferece gestos, sinais que nos ajudam a encontrar o Senhor. Deixemo-nos encontrar o Senhor nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia. Amados irmãos, que alegria nós teríamos se há 2021 anos atrás nós fôssemos um daqueles pastores que puderam olhar para a manjedoura e ver o sorriso do menino Jesus. Que alegria, que beleza! E, no entanto, nós podemos estar com Cristo na Eucaristia. Não é outro Cristo, não é uma presença mais ou menos do Senhor, não é um símbolo de Cristo, é o mesmo Cristo. O Cristo que Nossa Senhora depositou na manjedoura, o Padre todos os dias deposita sobre os nossos altares. E nós precisamos aprender a reconhecê-lo. No final dos discípulos de Emaús, e nós conhecemos essa passagem, o evangelista diz: e eles reconheceram Cristo no partir do pão. Como está a nossa fé na Eucaristia? Também os demais sacramentos, ali nós encontramos com Cristo. Maridos, vocês precisam aprender a ver Cristo no matrimônio de vocês. Mulheres, vocês precisam enxergar Cristo na vida matrimonial. O teu esposo é Cristo para ti, tua esposa é Cristo para ti. E cada um dos sacramentos
nos revela o Senhor. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e ofereceram ouro, incenso e mirra. Às vezes até adoramos, às vezes até é fácil passar um dia em oração, às vezes é fácil passar um dia em adoração ao Senhor, mas não basta o primeiro passo. O primeiro passo é adorar o Senhor, mas o seguinte passo, que complementa o primeiro, e do primeiro recebe sentido, é oferecer-se ao Senhor. Qual é o ouro que nós precisamos oferecer a Cristo? É o ouro do nosso tempo. Nós que oferecemos 8 horas do nosso dia para recebermos um salário, às vezes temos dificuldades de oferecer 5 minutos para recebermos a vida eterna. Nós que oferecemos a nossa atenção ao celular, quem sabe quantas horas por dia, à televisão. Nós que oferecemos nossa atenção até mesmo às fofocas, e temos dificuldade de oferecer ao Senhor a nossa atenção para que Ele fale conosco. O padre hoje está demorando na homilia. O evangelho de hoje é muito longo. O padre fez até a senhora ler o anúncio da Páscoa. Oferecer o incenso da nossa oração. No Apocalipse, o autor do Apocalipse diz que as orações dos justos eram como incenso que subiam ao céu com suave odor. Como está a nossa oração? A nossa oração é um encontro com Cristo. A nossa oração é verdadeiramente um momento alto, o momento auge da minha existência? Ou é somente quando me sobra tempo? Ou pior ainda, ou é somente quando eu olho para as possibilidades do mundo e não vejo saída, então eu corro para Deus como a segunda opção, ou infelizmente como o plano B da minha vida? Cuidado, não pensem que rezar muito é rezar bem. Rezar bem é rezar com sinceridade. Rezar bem é conversar com o Senhor. Às vezes nós rezamos falando com Cristo, dizemos coisas bonitas, coisas profundas, e não queremos que o Senhor nos fale, porque nós temos medo do que Ele pode nos pedir. Ele pode pedir que a gente perdoe aquela pessoa que faz 20 anos que eu não falo e que eu carrego nos meus ombros como um cadáver. Ele pode pedir que eu me doe mais à igreja, assumindo um trabalho pastoral. Ele pode pedir que eu, como jovem, tenha uma atitude diferente dos jovens de hoje. Ele pode pedir que minha família seja uma igreja doméstica, e eu tenho medo de ouvir o Senhor. Oferecer a mirra da nossa caridade. Que ninguém se aproxime de nós e saia vazio, e saia com as mãos vazias. Às vezes devemos dar esmolas materiais, às vezes devemos ajudar materialmente as outras pessoas, outras vezes devemos ajudar espiritualmente. Eu vou perguntar e ninguém precisa responder. Será que a gente já fez um sacrifício por alguém? Será que a gente já fez uma mortificação por outra pessoa? Será que a gente já ofereceu 1/3 de joelho pelo meu filho que está se afastando da igreja? E cada dia que passa eu o vejo cada vez mais longe do Senhor.
Será que eu ofereci comunhões e missas por minha família, por meu patrão? Oferecer a mirra da nossa caridade. A mirra da nossa caridade que cada um sabe e que pode perfumar a vida do outro. Aproveitemos o primeiro domingo do ano para fazer os nossos propósitos. Alguns fizeram propósito de emagrecer 5 quilos, de ir para a academia, de pintar os cabelos. Façamos propósito de crescer na fé. Façamos propósitos de aprofundar o nosso cristianismo. Façamos o propósito de nunca, em nenhum dos domingos deste ano, perdermos a Santa Missa. Façamos o propósito de nenhum dia deste ano deixar de colocar Deus no lugar que é dele, o primeiro lugar. Que Nossa Senhora, Mãe do Verbo encarnado, a quem os magos encontraram e encontraram nos seus braços o menino Jesus, nos ajude a sempre, olhando para ela, encontrarmos o seu Filho, a quem pertence a glória e o poder pelos séculos infinitos. Amém. Creio em Deus Pai, concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada